Senador Humberto Costa, que é membro da CPI. Como está o clima neste momento? Senador, agradeço pela atenção do senhor conosco aqui no Band News, principalmente por ter saído do plenário lá da CPI no momento em que esses áudios passaram a ser veiculados pelos colegas do senhor. Então, já queria puxar por essa repercussão. Os áudios agora revelados, na avaliação do senhor, ajudam a sistematizar essa versão que outros senadores já tinham passado, de que Fábio Van Garten mentiu hoje aos senadores da CPI. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Realmente, desde o início da sua fala, o ex-secretário Fábio Van Garten, ele deu uma demonstração clara de que não estava entendendo o papel dele como testemunha. Foi evasivo, em vários momentos mentiu de forma absolutamente clara, não é? E o tempo inteiro adotou um posicionamento de apresentação de uma série de contradições, inclusive com falas que ele fez anteriormente. Para mim, ele veio para cá com um objetivo, que era o de livrar a responsabilidade do presidente da República. Nem que para isso ele tivesse que negar tudo que ele disse à revista Veja. No entanto, como essas entrevistas, todas elas são feitas e são gravadas, não havia como ele dizer que o que estava escrito nas páginas da Veja não corresponderia à realidade. Vamos ver aqui o desenrolar dos fatos, não está descartado que ele seja indiciado por falso testemunho e, a depender do posicionamento do relator e dos demais senadores, existe até a possibilidade de uma prisão por desacato e por falso testemunho. Regimentalmente, isso é possível? Essa configuração de flagrante? Porque os senadores da base aliada do presidente Jair Bolsonaro falavam sobre isso mais cedo também ao longo da sessão, né? De que, nesse caso, se trata de uma ameaça, de que não há flagrante e que, portanto, o regimento não permitiria isso caso viesse a ser comprovada a partir dos autos que foram revelados agorinha pela própria publicação da revista Veja, que o senador estaria ali descumprindo com o dever de falar a verdade na condição de testemunha. Como é que isso se dá regimentalmente nas discussões de vocês, hein, senadores? Veja, a base do governo na CPI, ela trabalha numa linha de redução de danos, né? Estão defendendo aquilo que é indefensável. Então, se para isso for necessário fazer leituras heterodoxas do regimento, eles fazem e tentam pressionar. Na verdade, eu creio que não vai ser uma tônica dessa CPI fazer prisões, porque o que nós queremos é chegar até a verdade. Posteriormente, pode-se pegar alguém como o Fábio Van Garten, indiciá-lo e pedir investigações ou até mesmo processo por parte do Ministério Público, do Poder Judiciário. Mas, nesse momento, o que a gente quer é a verdade. Eu acho que nós não vamos dar à base do governo esse interesse, né? Essa desculpa de que há uma perseguição política. Agora, que há razões, há. Já faz muito tempo que as CPIs não têm tomado essa medida, mas ela é perfeitamente garantida tanto no regimento quanto na Constituição Federal. A CPI ela é um espaço de investigação igual a qualquer outro, seja no Ministério Público, seja numa delegacia, seja no Poder Judiciário. Bom, vamos então trazer aqui a transcrição do que foi falado agora como o principal áudio dessa conversa, que, aliás, gerou a manchete de capa da revista Veja. A transcrição diz o seguinte: falas do Fábio Van Garten à revista. Incompetência, incompetência. Quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando uma negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é 7-1. E, em contraposição, em um momento, já agora no início da tarde, quando a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, fazia
questionamentos ao Fábio Van Garten, ele deu uma resposta no sentido de que manchete é para vender edições de revista, né? Que é para chamar a atenção para capa, serve para vender tiragem, serve para trazer audiência, serve para chamar a atenção, desqualificando ali na fala dele o que tinha sido colocado como manchete e permitindo uma sugestão de que talvez ele não tivesse falado aquilo. Como é que o senhor avalia exatamente essa frase? Por que o ex-secretário de comunicação ele não teve condições de repetir aos senadores da CPI da Covid, o que ele já tinha dito à revista Veja? O que aconteceu aí nesse tempo em que ele deu a entrevista, é uma entrevista recente, até o momento de hoje em que ele fala como testemunha na CPI? Eu acho que ele deve ter falado à época, né, marcando assim muito fortemente uma certa ansiedade, talvez até uma certa fanfarronice, né? E, posteriormente, ele deve ter sido procurado por emissários do governo, seja para ameaçá-lo, seja também para tentar fazer uma recomposição dele com o governo. Eu acredito que deve ter sido esse tipo de convencimento que fez com que ele hoje tentasse negar aquilo que está gravado. Ele poderia chegar e dizer, não, eu falei com muita emoção, hoje eu vejo que eu estava errado, mas o pior é que ele de forma alguma reconhece que está mentindo, reconhece que disse uma coisa e que está falando outra coisa agora. Nós o colocamos diante de vários fatos e ele nega a verdade desses fatos. Agora mesmo, eu quando estava fazendo o meu questionamento a ele, eu perguntei se ele tinha conhecimento de que havia escritórios de advocacia intermediando essa negociação, e ele disse que não. E agora, no próprio áudio, sai dizendo que ele afirmou que a Pfizer tinha 5 escritórios de advocacia participando de uma negociação com um time bem fraco, como ele tratou o pessoal do Ministério da Saúde. Eu acho que ele sai muito complicado dessa CPI. Vamos ver qual vai ser a iniciativa do presidente, qual vai ser a iniciativa do relator. Agora, com toda certeza, pelo menos no final da CPI, ele deverá ser indiciado por falso testemunho, por respostas evasivas, por mentir à CPI. É muito grave isso. Eu ia perguntar justamente isso para o senhor. Quais são as providências imediatas que o senhor vislumbra a partir do depoimento de hoje do Fábio Van Garten? Que pontas soltas ele deixa e que a CPI pode vir a responder com a requisição de documentos a quais órgãos públicos e também com a convocação de quais novas testemunhas? Veja, nós precisamos da quebra do sigilo em todos os níveis, dele, da empresa dele. Precisamos do sigilo telefônico e de e-mail para nós sabermos se houve participação de mais pessoas nesse processo de entendimento e de negociação que ele na revista diz, mas que aqui ele nega. Ele disse pelo menos 12 mentiras assim, muito evidentes, né? Não sei se trata de um mitômano, mas ele mentiu e o pior, que ele mente na maior disfarçatez, né? Tudo que vai ser feito depois vai ser feito a partir da análise do que ele falou e daquilo que de fato aconteceu. Eu acho que a fala dele complica o governo, complica porque ele mostra que foram 6 meses entre a primeira correspondência da Pfizer para o governo brasileiro e são vários ministros que recebem cópia dessa correspondência e, no entanto, ações concretas só começaram a ser feitas aí por volta de fevereiro. Isso me parece uma coisa muito grave, assim como a existência praticamente de uma SECOM clandestina, porque ele não reconhece várias das peças que foram produzidas pela SECOM em vários momentos. E ele, na minha avaliação, é um dos principais aliados do presidente da República na busca por essa tese, não é, da imunidade de rebanho. Ou seja, libera a população para ela se contaminar, 70% estando contaminada, haveria imunidade natural. Isso pode valer para uma gripezinha, pode valer até para alguma outra doença viral, mas para uma doença como a Covid-19,
trata-se, na minha avaliação, de um crime com dolo eventual, ou seja, a pessoa o cometeu sabendo que poderia ter consequências desastrosas. Ele, com toda certeza, será cúmplice, será considerado cúmplice desse crime praticado pelo presidente da República. Ele, quando questionado sobre a imunidade de rebanho, respondeu que pessoalmente era contrário, só para trazer também a resposta que o próprio Fábio Van Garten deu em relação a isso. Eu queria voltar nessa possibilidade que é levantada por alguns senadores, porque isso está gerando muito burburinho, para o senhor ajudar a gente a entender. No caso de a CPI vir a decretar, por exemplo, voz de prisão, o senhor acredita que isso possa vir de fato a acontecer isso? Quais são as chances? A prerrogativa seria do presidente da CPI? Tem algum indicativo de como isso viria a funcionar, senador? Não, isso pode ser feito a pedido de qualquer um dos integrantes, né, que tenha identificado esses aspectos. Isso é previsto pelo Código Penal. Isso, inclusive, é um crime que pode redundar em privação de liberdade por 2 a 4 anos, né? Então, agora, eu acredito que desde que as CPIs perderam muito aquele papel de que eram praticamente o único espaço de investigação em coisas relativas à corrupção, em coisas relativas a gestões de determinadas situações, isso era uma coisa muito mais presente, não é? Hoje eu acho que a gente entra nessa CPI já com tanta coisa investigada pelo Ministério Público, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, então eu acredito que o mais provável, estou fazendo aí uma avaliação política, não estou dizendo que vai acontecer ou não vai acontecer, mas na minha avaliação política, ele deverá ser dispensado e provavelmente deverá ser chamado para fazer algum tipo de acariação com outras testemunhas que deem motivação para isso. E acho que no final da CPI ele vai ser indiciado por falso testemunho. Uhum. É porque na prática, né, senadora, a gente faz esse tipo de colocação para o senhor ajudar a gente a entender, porque é o que muita gente está falando, as assessorias de vocês estão sendo questionadas sobre isso, porque é tudo muito novo, né, para a gente entender. Mas isso só ajudaria a elevar ainda mais as tensões e a gente ia esquecer que o pano de fundo de tudo que está acontecendo é muito sério. São mais de 420 mil vidas perdidas no Brasil, justamente pela condução que o governo deu da pandemia do governo federal, e a CPI está aí para apurar isso, né? Como é que vocês lidam com esse limiar ali entre essa elevação das tensões e não transformar a CPI justamente num objetivo político de tentar fazer as coisas ali seguindo realmente uma linha investigativa, porque as coisas parecem que vez ou outra elas vão se misturando e isso pode vir a prejudicar, inclusive, um relatório final da CPI, por mais sério que ele possa transparecer ser. Não, eu acho que existem certas coisas que são naturais no ambiente de enfrentamento do parlamento. Você veja que, no entanto, a cortesia parlamentar ela permanece, o respeito individual permanece, mas isso, no entanto, não significa que as ideias diferentes não devam ser defendidas e muitas vezes até com muito ardor. Acho que o presidente tem puxado o tempo inteiro o debate para nós irmos para o centro da questão, que é a da pandemia. Nesse momento, é muito importante, como você falou, nós nos atermos muito ao que está acontecendo agora, porque a CPI, além de ela ser um instrumento de investigação, ela é também um instrumento de fiscalização do Executivo. E nós estamos, nesse momento, ainda longe de encontrar a saída dessa pandemia. Portanto, toda a pressão nessa fiscalização que nós pudermos fazer agora e que isso pressione o governo para ele agir, não tenha dúvida de que é muito importante. Portanto, a sua preocupação de que nós não nos percamos em um debate estéril, político, ideológico, ela é muito importante. Mas eu creio que a grande maioria dos membros da CPI está imbuída dessa preocupação.
A gente espera que seja realmente dessa forma, senador. Muito obrigada por conversar conosco, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que deu uma saidinha lá do plenário da CPI, já está voltando, conversou aqui com a gente nesse momento em que os termômetros se elevaram no colegiado. Até uma próxima, senador. Bom trabalho, boa tarde.